Olá, meus irmãos, graça e paz. Bom estarmos novamente conectados no propósito de adorarmos a Deus e buscarmos assim o entendimento da vontade dEle. No dia de hoje quero trazer uma reflexão baseada no texto de João capítulo 5, versículos de 1 a 9, que diz o seguinte: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Muito bem, história magnífica, onde mostra o Senhor Jesus Cristo se preocupando com um homem que estava em uma condição de enfermo há mais de 38 anos, uma pessoa que estava ali aguardando um momento para ser curado, uma oportunidade de receber um benefício da parte de Deus. E este homem, na verdade, enquanto ele estava ali buscando a solução para o seu problema, para a cura que ele estava enfrentando, ele adquiriu uma outra situação, uma outra enfermidade, né? Uma enfermidade agora na alma, né? Os sentimentos daquele homem estavam abalados, o sentimento estava totalmente perturbado devido ao tempo de espera e também o abandono a qual ele estava vivendo. Quando Jesus Cristo pergunta para ele: Queres ser curado? A resposta daquele homem foi um desabafo. Ele simplesmente disse: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Ou seja, muito embora tinha muitas pessoas ali em volta dele, né, todos na condição de enfermos, esperando e aguardando um milagre, aguardando a oportunidade de serem curados, mas aquele homem começou a se sentir só, abandonado, desprezado, porque não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, não tinha ninguém que pudesse estender as mãos e naquele momento de dor, de sofrimento, naquele momento de enfermidade, ajudá-lo e levá-lo até as águas para ser curado. E ele então abre o coração e diz: Senhor, não tem homem algum que me ajude, não tem ninguém aqui que possa me ajudar no momento da minha dor, né? E assim, observamos quantas pessoas se sentem assim. Quantas pessoas estão vivendo nos dias de hoje e estão desesperadas, se sentindo só, abandonadas, sentindo que não tem ninguém que possa ajudá-las na hora da tempestade, na hora da doença, da fome, da escassez, se sentem abandonadas, se sentem sozinhas, não tem aonde se refugiar, não tem o que fazer, ou seja, na hora que precisa de uma mão amiga, de uma palavra de conselho, de uma ajuda, não tem ninguém por eles. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Quantas pessoas estão assim, necessitadas, precisando de um socorro, estão angustiadas, estão deprimidas, porque não tem ninguém que o ajuda, não tem ninguém que estende as mãos para socorrê-la, né? E este homem, além da enfermidade física, havia essa enfermidade emocional. Ele estava ali na tentativa de ser curado, na busca da cura, porém não tinha ninguém que era por ele. Porém, a dificuldade se encontrava maior ainda, porque agora ele se sentia abandonado e desmotivado, porque as pessoas não estavam preocupadas
com assim o sofrimento dele. É importante nós observarmos isso, entendemos que Jesus Cristo, ele, apesar de ter curado aquele homem, de restaurar a ele a saúde, ele havia uma outra situação mais difícil ainda, que era a enfermidade na alma, a enfermidade no coração, essa situação de abandono, esse sentimento de estar sozinho, nessa angústia que invadia a alma dele, ou seja, ninguém aparecia para ajudá-lo, ninguém estava preocupado com a situação dele, ninguém estava se comovendo com o sofrimento daquele homem, e ele estava ali sozinho, aguardando uma oportunidade para ser curado, né? Ou seja, ele com certeza tinha família, tinha amigos, né? E ele se sentiu abandonado. As pessoas o abandonaram naquele lugar para que ele pudesse então ali se virar sozinho, para que ele pudesse, quem sabe, conseguir entrar naquela água e ser curado. Então, muitas pessoas estão lutando e estão lutando sozinhas. Muitas pessoas estão enfrentando crises, dificuldades e estão sós, estão se sentindo abandonadas, estão se sentindo pessoas que não têm valor, pessoas que são desvalorizadas, sentem-se que as pessoas não estão dando a mínima para ela. E isso é uma grande realidade. Então, nós vivemos um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo de angústia, um tempo de desespero, um tempo de insegurança e um tempo de solidão. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão vivendo desta maneira e estão esperando a ajuda de alguém, estão esperando que alguém estenda as mãos, que alguém venha de encontro a elas, que alguém venha dar uma palavra de conforto, de consolo, que alguém venha ajudá-la de qualquer maneira para que ela possa se sentir bem, se sentir amada, se sentir uma pessoa que é respeitada e que de fato as pessoas o amam, né? Então esse homem vivia ali há 38 anos ali longe dos amigos, longe da família, esperando a oportunidade, esperando que alguém pudesse ali estar ajudando ele, alguém pudesse estender as mãos e socorrê-lo naquela hora de aflição. E quem sabe, muitos amigos deles e parentes eram pessoas religiosas, pessoas que acreditavam na palavra de Deus, pessoas que tinham de fato o conhecimento das Escrituras, porém não estavam preocupadas com o bem-estar daquele homem, não estavam preocupadas em ajudá-lo. As pessoas largaram ele ali, abandonaram ele naquele lugar e não se preocupavam com a vida dele. Hoje também, né, temos essa situação no dia a dia, na vida de muitas pessoas. Quando nós olhamos para a igreja como uma grande família, principalmente nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de distanciamento, de quarentena, o que se espera, na verdade, é que haja uma continuidade do relacionamento, da comunhão, da demonstração de interesse pelo bem-estar do irmão, do próximo, né? O que se espera da igreja, dos membros da igreja é isso. O que se espera da família nesse tempo de distanciamento, de quarentena, é justamente uma demonstração de interesse pelo bem-estar, né? Porém, o que nós observamos que isso não está acontecendo. As pessoas estão alheias ao sofrimento do próximo. E aí, tanto a família como a igreja, não há uma preocupação com o seu próximo, não há preocupação com o seu parente. As pessoas estão vivendo isoladamente, estão distantes umas das outras e, de fato, o que nós observamos é que esse distanciamento que agora vigora na forma de decreto, já estava presente nas famílias, nos lares, na igreja. Esse distanciamento já acontecia. As pessoas estavam todas juntas, mas distante de coração, de alma. As pessoas estavam vivendo dentro de uma sociedade, um relacionamento, mas havia um distanciamento, né? A cada um
tomando conta da sua própria vida, não havia interesse, não há interesse em ver o bem-estar do seu próximo. Este homem, então, representa milhares e milhares de pessoas que hoje também estão assim, vivendo em um momento de relacionamento, de distanciamento, onde não há uma aproximação, onde não há uma preocupação em ajudar um ao outro. As pessoas estão vivendo alheias ao sentimento do próximo. E isso precisa ser mudado, né? Principalmente na família e na igreja. Precisa ser mudado, nós precisamos então valorizar as pessoas, precisamos valorizar a família, precisamos valorizar o sofrimento das pessoas no intuito de ajudá-las, de socorrê-las, de tentar resolver os problemas que elas estão enfrentando, seja emocionais, seja físicos, seja financeiros, seja o que for. Nós precisamos então estender as mãos e tentar ajudá-las e não abandoná-las, não deixá-las de lado. Ou seja, a igreja hoje, muitos irmãos estão se queixando porque não tem mais cultos, porque não tem mais como estar na igreja, famílias se queixando porque não pode ir na casa de parentes, não pode visitar o irmão, não pode visitar os pais, mas a grande verdade é que isso já estava acontecendo anteriormente, só que agora, como já disse, em forma de decreto, em forma de lei, por conta da pandemia. Foi obrigado um afastamento, mas isso já estava acontecendo. As pessoas já estavam distantes uma da outra, né? Então hoje nós estamos impedidos de nos relacionarmos por conta de muitas situações, né? Nós observamos as famílias, muitas vezes estão reunidas nos seus lares, mas estão distantes, né? Por conta da tecnologia, por conta de meios tecnológicos. As pessoas estão muitas vezes no mesmo cômodo, no mesmo ambiente, mas estão distantes, né? Cada uma com o seu celular na mão, cada uma curtindo uma postagem no Facebook, no Instagram ou no status do WhatsApp, e assim estão distantes uma das outras, mesmo no mesmo cômodo. Nós observamos isso e temos de fato notado que esse distanciamento está gerando dificuldades, a falta de comunhão, a falta de amizade, a falta de amor, a falta de tolerância, porque na verdade cada um está vivendo no seu quadrado, cada um está vivendo a sua individualidade, não há mais o compromisso de estar em comunhão, não há mais o interesse de ver o bem-estar do seu próximo. E assim são famílias, são igrejas, são casais que estão vivendo no mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto, mas não há mais um relacionamento sadio, não há mais uma comunhão, não há mais um interesse pelo bem-estar do cônjuge, não há um interesse pelo bem-estar dos famílias. Então há de fato uma solidão generalizada, um sentimento de solidão, porque as pessoas estão vivendo assim, porque o tempo está levando as pessoas a se distanciar, a tecnologia e muitas outras coisas estão levando as pessoas a se tornarem distantes umas das outras, e muitas vezes até dizemos que temos comunhão, que amamos o nosso próximo, mas na prática mesmo isso não acontece. Na prática, o que nós observamos é o que aconteceu com aquele homem, aquele enfermo lá no tanque de Betesda. Estava ali, sozinho, abandonado, não tinha ninguém que o ajudava, não tinha ninguém que se preocupava com o bem-estar dele. Então, nós precisamos rever isso, né? Nós precisamos agora, como família, como igreja, nos importarmos com os nossos entes queridos, com o nosso próximo. Precisamos estar de fato atento ao sofrimento daquele que está ao nosso lado, a angústia, a solidão daqueles que estão aí do nosso lado. E nós temos observado nos noticiários muitas pessoas que estão perdendo a vida, muitas pessoas que estão se matando, pessoas que estão se suicidando porque estão abandonadas, sozinhas, são desprezadas, se sentem de fato inferiores porque não há uma comunhão, não há um relacionamento ajustado, e assim precisamos de fato de rever o nosso conceito de vida, a nossa filosofia de vida, e buscarmos compreender que a vontade de Deus para a humanidade é que sejamos de fato uma humanidade, sejamos pessoas que vivamos em comunidade, que vivamos em sociedade, que tenhamos um bom relacionamento, que busquemos de fato a nos importar com o sofrimento próximo e ajudá-los na medida do que for possível.
né? Então, aquele enfermo disse: eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Disse, quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão nessa situação? Abandonadas? Quantas pessoas foram abandonadas aí pela família? Quantos filhos abandonaram seus pais, que não fazem questão de vê-los, de cuidar deles, que preferem entregá-los aos cuidados de alguma entidade, de algum asilo, não estão mais preocupados em um bem-estar da família? Ou seja, vivemos esse tempo difícil, tempo onde as pessoas não estão mais preocupadas com o seu próximo, né? Então muitos dizem: eu não tenho ninguém que me ajude. Muitos estão assim: eu sou sozinha, as pessoas não se importam comigo, as pessoas me abandonaram, eu não tenho ninguém que me visite para uma boa conversa, eu estou de fato perecendo, não tem ninguém que possa me dar uma boa notícia. Ou seja, nós estamos vivendo esse tempo, mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu quero dizer para você que existe um Deus que te ama, um Deus que não te abandona, um Deus que não desiste de você, um Deus que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Um Deus que está preocupado no nosso bem-estar, um Deus que de fato Ele está atento ao nosso sofrimento. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua angústia, Ele sabe o que você necessita. Então é muito importante acreditarmos nisso. O salmista afirma: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ou seja, a Bíblia vai declarar que Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio, Ele é aquele que não desiste de nós. Ou seja, então conte a sua dor para o Senhor, conte a sua angústia para o Senhor, diga para Ele do seu sofrimento, abre o seu coração para o Senhor, entrega tudo para Ele, entrega o seu coração nas mãos do Senhor, os seus sentimentos, a sua alma, as suas emoções, porque certamente Ele tem o melhor para você. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Então, se você quer realmente ser abraçado, se você quer receber de fato algo que possa satisfazer as suas emoções, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, entrega aos cuidados de Deus, porque certamente Ele cuida de você, certamente Ele tem prazer em te abençoar. Então fica com essa palavra, não se desespere, não se angustie, não deixe que as coisas do dia a dia venham abater a sua alma, mas entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti dirija a luz do seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus. Amém.